Carta 25. Lady Susan para a Sra. Johnson. Churchill. Escrevo a você, querida Alicia, pedindo congratulações. Voltei a ser eu mesma, alegre e triunfante. Quando lhe escrevi no outro dia, eu estava, na verdade, extremamente irritada e com muitos motivos para tal. Não sei agora se posso ficar muito tranquila, pois tive mais problemas para restaurar a paz do que jamais estive disposta a enfrentar. Esse Reginald tem um espírito arrogante que é só dele. Um espírito, além disso, que resulta de um imaginado senso de integridade superior, que é particularmente insolente. Não vou perdoá-lo com facilidade, pode acreditar. Ele estava, na verdade, prestes a deixar Churchill. Eu mal havia terminado minha carta quando Wilson me trouxe a notícia. Concluí, portanto, que algo devia ser feito, pois eu não queria que meu caráter ficasse à mercê de um homem cujas paixões são tão violentas e vingativas. Seria menosprezar minha reputação permitir que ele partisse com uma impressão negativa de mim. Em vista disso, foi necessário condescender. Mandei o Wilson avisar que eu desejava falar com ele antes de sua partida. Ele veio imediatamente. As emoções furiosas que haviam marcado todos os seus traços da última vez que nos separamos estavam parcialmente abrandadas. Parecia perplexo com meu chamado e dava a impressão de que em parte queria e em parte temia ser acalmado pelo que eu poderia dizer. Se minhas feições expressaram o que desejei, elas estavam compostas e cheias de dignidade, mas mesmo assim, com um ar um tanto pensativo que poderia convencê-lo de que eu não estava muito feliz. Peço perdão, Senhor, por ter tomado a liberdade de chamá-lo, disse eu, mas como acabei de ser informada que sua decisão de deixar Churchill, ainda hoje, sinto que é meu dever suplicar-lhe que não encurte por minha causa sua estada aqui em 1 hora. Estou perfeitamente ciente de que, após o que se passou entre nós, não seria adequado aos nossos sentimentos permanecermos na mesma casa. Uma transformação tão radical daquela íntima amizade com certeza torna qualquer relacionamento futuro uma punição das mais severas e sua resolução de deixar Churchill se harmoniza perfeitamente com a nossa situação e com os sentimentos intensos que sei que está alimentando. Mas, ao mesmo tempo, não é certo que eu permita tamanho sacrifício como deve ser o de deixar parentes a quem está tão ligado e que lhe são tão queridos. Minha permanência aqui não pode proporcionar ao Senhor e à Sra. Vernon o prazer que sua companhia lhes proporciona. E minha visita talvez já tenha se alongado demais. Minha partida, portanto, que deve de qualquer forma acontecer muito em breve, pode com toda a conveniência ser apressada, e faço-lhe um pedido especial
de que eu não contribua de forma alguma para separar uma família, cujos membros são tão afetuosamente ligados uns aos outros. O lugar para onde vou não importa a ninguém, e me importa muito pouco, mas o Senhor tem importância para todos os seus parentes. Nesse ponto eu concluí, e espero que você tenha ficado satisfeita com o meu discurso. O efeito dele sobre Reginaldi justifica alguma vaidade, pois foi tão favorável quanto instantâneo. Oh, como foi delicioso observar as mudanças de expressão em seu rosto enquanto eu falava. Ver a luta entre a ternura que retornava e os resquícios do desagrado. Há algo agradável em sentimentos que são tão facilmente manipulados. Não que eu inveje os sentimentos dele, nem os teria por nada deste mundo, mas eles são muito convenientes quando queremos influenciar as paixões de outra pessoa. E, no entanto, esse Reginaldi, que foi imediatamente reduzido, com algumas palavras minhas, à máxima submissão, tornando-se mais tratável, mais afeiçoado e mais devoto do que nunca, teria me abandonado ao primeiro ímpeto furioso do próprio orgulho, sem se dignar a ouvir uma explicação. Mesmo humilde, como está agora, não posso perdoar nele tamanha manifestação de orgulho, e tenho dúvidas sobre se devo ou não puni-lo, dispensando-o imediatamente depois dessa reconciliação, ou casando-me e provocando-o para sempre. Mas essas duas medidas são por demais violentas para serem adotadas sem alguma deliberação. Agora meus pensamentos fluem entre vários planos. Tenho muita coisa a maquinar. Devo punir Frederica e de forma bastante severa por ela ter recorrido a Reginaldi. Devo puni-lo por ter acolhido o pedido dela de forma tão favorável e por todo o resto de sua conduta. Devo atormentar minha cunhada pela insolente expressão de triunfo em seu olhar e modos desde que Sir James foi mandado embora, pois, reconciliando-me com Reginaldi, não fui capaz de salvar aquele desafortunado rapaz, e devo buscar uma compensação pela humilhação a qual fui submetida nestes poucos dias. Para realizar tudo isso, tenho vários planos. Estou pensando também em logo ir para a cidade, e independentemente de qual seja a minha determinação quanto ao resto, provavelmente deverei executar esse plano, pois Londres será sempre o mais belo campo de ação, não importando a orientação de minhas visões, e de qualquer forma lá serei recompensada por nossa conveniência e por um pouco de dissipação pela penitência de 10 semanas em Churchill. Acredito que devo a mim mesma completar a união entre minha filha e Sir James, após tê-la planejado por tanto tempo. Quero saber sua opinião sobre o assunto. Flexibilidade mental, uma disposição facilmente influenciada pelos outros. É um atributo que você sabe, não desejo ter. Nem Frederica tem o direito ao perdão por suas ideias
ao custo das inclinações de sua mãe. Seu inútil amor por Reginald, além de tudo, com certeza é meu dever desencorajar tamanha insanidade romântica. Considerando tudo, portanto, parece que cabe a mim levá-la à cidade e casá-la imediatamente com Sir James. Quando minha vontade for realizada, fazendo oposição à dele, terei algum crédito por ter mantido boas relações com Reginald. Crédito que, na verdade, atualmente não tenho, pois, embora ele ainda esteja sob meu domínio, desisti exatamente da questão que motivou nosso desentendimento. E, na melhor das hipóteses, a honra da vitória é duvidosa. Envie-me sua opinião sobre todos esses assuntos, minha querida Alicia, e avise-me se você pode conseguir um lugar para eu me hospedar, que não seja longe de você. Sua mais afetuosa amiga, S. Vernon. Carta 26. Senhora Johnson para Lady Susan, Edward Street. Fico grata por você pedir minha opinião, e meu conselho é o seguinte: venha para a cidade em pessoa, sem perda de tempo, mas deixe Frederica para trás. Seria muito mais útil estabelecer-se casando-se com o Sr. de Courcy do que o irritar, bem como ao resto da família, forçando-a ao casamento com Sir James. Você deveria pensar mais em si mesma e menos em sua filha. Ela não está propensa a dar-lhe crédito neste mundo e parece estar precisamente em seu lugar em Churchill com os Vernon. Mas você se ajusta à sociedade e é uma pena que fique exilada dela. Deixe, portanto, que Frederica puna a si mesma pela perturbação que lhe impôs, entregando-se àquele afeto romântico que sempre garantirá sua tristeza, e venha a Londres assim que puder. Tenho outro motivo para insistir nisso. Mainwaring veio à cidade na semana passada e conseguiu, a despeito do Sr. Johnson, arranjar uma oportunidade de me encontrar. Ele está completamente arrasado por causa de você e com tantos ciúmes do Sr. de Courcy que seria isso. Mainwaring veio à cidade na semana passada e conseguiu, a despeito do Sr. Johnson, arranjar uma oportunidade de me... Não posso garantir que ele não cometa alguma grande imprudência, tal como ir até Churchill, por exemplo, o que seria terrível. Além disso, se você seguir meu conselho e resolver se casar com De Courcy, será absolutamente indispensável que tire Mainwaring do caminho, e só você pode ter influência suficiente para enviá-lo de volta à esposa. Tenho ainda outro motivo para sua vinda. O Sr. Johnson deixa Londres na próxima terça. Ele vai cuidar da saúde em Bath, onde, se as águas estiverem favoráveis à constituição dele e aos meus desejos, ficará acamado, sofrendo de gota durante muitas semanas. Durante a ausência dele, poderemos escolher nossas próprias companhias e realmente nos divertir. Eu a convidaria a se hospedar em Edward Street.
se não fosse por aquela ocasião em que ele me forçou a fazer um tipo de promessa de nunca convidá-la para minha casa. Nada, exceto minha máxima apreensão em relação ao dinheiro, teria me forçado a isso. Posso conseguir para você, no entanto, um bom apartamento na Upper Seymour Street, e sempre poderemos estar juntas lá ou aqui, pois considero que minha promessa ao Sr. Johnson se refere apenas, pelo menos na ausência dele, a você não dormir em casa. O pobre Mainwaring me conta cada história sobre os ciúmes da esposa, mulher tola essa, que espera constância de um homem tão encantador. Mas ela sempre foi tola, intoleravelmente tola em se casar com ele, ela sendo herdeira de uma grande fortuna e ele não tendo um tostão. Acredito que ela pudesse ter recebido outro título além do de baronete. A loucura dela ao realizar essa união foi tamanha, que embora o Sr. Johnson fosse seu tutor e eu em geral não compartilhe dos sentimentos dele, nunca poderei perdoá-la. Adeus, da sempre sua Alicia. Carta 27. Senhora Vernon para Lady de Courcy, Churchill. Esta carta, minha querida mãe, será levada à senhora por Reginald. Sua longa visita deverá ser finalmente concluída, mas temo que a separação esteja ocorrendo tarde demais para nos trazer algum benefício. Ela está indo para Londres para encontrar sua amiga particular, a senhora Johnson. No início, era a intenção dela que Frederica a acompanhasse, para que pudesse prosseguir nos estudos, mas nesse ponto nós fizemos prevalecer nossa opinião. Frederica estava apavorada com a ideia de ir, incapaz de suportar a situação de estar à mercê da mãe. Nem todos os professores de Londres poderiam compensar a destruição da tranquilidade dela. Eu também teria temido pela saúde dela e por tudo o mais, exceto seus princípios. Nesse aspecto, acredito que ela não pode ser atingida, mesmo pela mãe ou os amigos da mãe, mas com esses amigos ela seria obrigada a se misturar. Um grupo muito ruim, não duvido, ou então seria deixada em total solidão. E não consigo decidir qual das duas possibilidades seria pior para ela. Se ficasse com a mãe, além disso, ela deveria, que desgraça, com toda probabilidade, estar com Reginald, e esse seria o maior de todos os males. Aqui devemos ficar em paz por enquanto, e nossos compromissos regulares, nossos livros e conversas, com exercício, as crianças e todo o prazer doméstico que estiver ao meu alcance, proporcionar a ela, deverão, acredito, gradativamente fazê-la superar sua afeição juvenil. Eu não teria dúvidas disso se ela fosse menosprezada por qualquer outra mulher do mundo que não a própria mãe. Quanto tempo Lady Susan permanecerá na cidade e se retornará para cá de novo, eu não sei. Não consegui ser cordial em meu convite, mas se ela escolher vir,
não será a minha falta de cordialidade que a impedirá. Não pude deixar de perguntar a Reginald se ele pretendia estar em Londres nesse inverno, assim que descobri que os passos de Lady Susan seriam dirigidos para lá. E embora ele tenha se mostrado bastante indeciso, havia algo na expressão e na sua voz que contradiziam suas palavras. Chega de lamentar, considero a questão tão decidida que me submeto a ela com desprezo. Se ele deixar a senhora logo e partir para Londres, tudo estará consumado. Sua afetuosa filha, etc., 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 C. Vernon. Carta 28. Senhora Johnson para Lady Susan. Edward Street. Minha prezadíssima amiga, escrevo a você na maior aflição. O evento mais desafortunado acabou de ocorrer. O Sr. Johnson alcançou o modo mais eficaz de nos desagradar a todos. Ele ficou sabendo, imagino, por um meio ou por outro, que logo você estaria em Londres e imediatamente conseguiu ter um ataque tão violento de gota que deverá, no mínimo, adiar sua viagem a Bath, se não a cancelar totalmente. Estou convencida de que a gota vem e vai segundo os desejos dele. Aconteceu o mesmo quando quis me juntar aos Hamilton, nos Lagos, e 3 anos atrás, quando senti um súbito desejo de ir para Bath, nada pôde convencê-lo a ter um único sintoma de gota. Recebi sua carta e, portanto, providenciei seu alojamento. Fico satisfeita em ver que minha carta surtiu tanto efeito sobre você e que de Courcy é certamente seu. Mande-me notícias assim que chegar e diga particularmente o que pretende fazer com Mainwaring. É impossível dizer quando terei condições de encontrar-me com você. Meu confinamento deverá ser quase total. É um truque tão abominável estar doente aqui e não em Bath, que quase não consigo me controlar. Em Bath, as velhas tias teriam cuidado dele, mas aqui fica tudo por minha conta. E ele suporta a dor com tanta paciência que eu não tenho desculpas para me descontrolar. Da sempre sua, Alicia. Carta 29. Lady Susan para a Sra. Johnson. Upper Seymour Street. Minha querida Alicia, não seria necessário este último ataque de gota para eu detestar o Sr. Johnson, mas agora o alcance de minha aversão é incalculável. Confiná-la como enfermeira em seu aposento? Minha querida Alicia, que erro você cometeu quando se casou com um homem da idade dele. Apenas velho o suficiente para ser formal, insubmisso e sofrer de gota, velho demais para ser agradável, jovem demais para morrer. Cheguei ontem por volta das 5 e mal tinha terminado o jantar quando Mainwaring apareceu. Não vou disfarçar o verdadeiro prazer que tive ao vê-lo, nem a intensidade com que senti o contraste entre a pessoa e os modos dele e os de Reginald, com grande desvantagem deste. Por cerca de 1 hora
cheguei a vacilar em minha resolução de me casar com ele. E embora essa ideia fosse muito vazia e estapafúrdia, para que permanecesse muito tempo em minha cabeça, não estou muito impaciente em relação à realização de meu casamento, nem anseio com tanto ardor pelo dia em que Reginalde, de acordo com o que combinamos, estará na cidade. Provavelmente adiarei a chegada dele, valendo-me de um pretexto ou outro. Ele não deve chegar antes de Mainwaring partir. Às vezes, ainda tenho dúvidas sobre se devo me casar. Se o velho morresse, eu não hesitaria, mas um estado de dependência em relação aos caprichos de Sir Reginald não vai se adaptar à minha liberdade de espírito. E se eu decidir adiar o evento, tenho desculpas o suficiente na alegação de que mal faz 10 meses que fiquei viúva. Não dei a Mainwaring nenhuma pista da minha intenção, nem permiti que considerasse meu relacionamento com Reginald como algo além dos flertes mais comuns. E ele está totalmente satisfeito. Adeus, até nos encontrarmos. Estou encantada com os aposentos que providenciou para mim. Da sempre sua S. Vernon.